Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Agora ficamos sérios. Vamos começar aqui com 18F. Eu ainda não pensei muito nele, tá? Não tinha olhado. Mas aqui a gente vê que é uma função que ela não está definida nesse ponto, né? Daria 0 em cima e 0 embaixo. Alguém tem alguma ideia de como fazer ele? Intuições, talvez? Sempre bom ver se vocês têm ideias. Dizem que é didático isso, né? Você pergunta se o cara sabe fazer antes de começar a tentar. Não, ninguém tem uma ideia, né? Tá. Como eu não consigo pensar em nada para simplificar isso aí, eu vou tentar calcular o limite em alguns pontos e ver o que acontece, tá? Em alguns pontos não, em alguns caminhos. Porque quando a gente estava lá no cálculo 1, para provar que o limite existia, a gente calculava ele pela direita e a gente calculava ele pela esquerda. Só um momento. Perdão, gente. E aí, quando a gente falava no cálculo 1, a gente calculava ele pela direita, calculava pela esquerda, né? E se os dois fossem iguais, daí o limite existia. Agora que a gente está no cálculo 2, a gente tem infinitos caminhos, né? A gente pode vir por um lado, a gente pode vir pelo outro, a gente pode vir na diagonal, a gente pode vir numa curva, assim. Então tem infinitos caminhos que a gente pode descrever para chegar nesse ponto. E aí todos os caminhos têm que dar o mesmo limite. Então, se a gente conseguir achar dois caminhos que dão limites diferentes, ele não existe, né? E aí eu vou tentar fazer isso, né? Então, uma ideia é a gente tentar calcular ele vindo pelo x positivo, né? Então, eu vou falar que xy vai ser igual a t0, tá? Com o t sendo positivo. E aí eu vou... aliás, t0 não dá porque aqui é 2, né? Então, tem que ser t2. Né? Então eu vou deixar o meu y valendo sempre 2 e o x tendendo a 0 e ver o que acontece. Né? Então esse limite ele vai dar o limite quando o t ele vai a 0. Né? Então onde tem x eu vou pôr t, onde tem y eu vou pôr 2. Né? Então aqui eu vou ter 2 menos 2. Aqui eu vou ter raiz de t ao quadrado mais 2 menos 2 dá 0, né? Então isso aqui é igual ao limite, quando t vai a 0, de 0 sobre t quadrado, sobre t quadrado na raiz, né? Isso é igual a 0. Então, por esse caminho, o limite dá 0. Aí a gente pode tentar... Não sei.
Vamos ver. Eu tô acostumado a fazer quando aqui é 0, 0, mas simples. Aqui a gente pode tentar fazer. Então aqui eu tinha deixado o 2 constante, né? O y constante igual a 2 e o t vindo, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele ia dar a mesma coisa, né? Porque aqui tá t ao quadrado, na raiz isso dá o módulo do t. E dá zero, então não tem problema de sinal também. Então eu estava deixando o 2 constante, indo pela direita e pela esquerda com o t. O que eu posso fazer é tentar fazer xy igual a t mais 2 agora, né? T mais 2. Porque daí, quando o t for zero, o x é zero e o y é 2, né? Então eu vou querer que o t vá de novo para zero. Vamos ver se esse limite dá alguma coisa diferente. Então aqui eu vou ter o limite, com o t indo a zero. Vamos ver se vai dar para calcular isso também. Então aqui eu tenho y, então t mais 2 menos 2. Né? Aqui eu vou ter a raiz de x ao quadrado, então t quadrado, mais y é t mais 2, então t mais 2 menos 2 na quarta. Né? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando t vai a zero, de em cima fica t, aqui vai ficar t quadrado mais t a quarta. Né? Então aqui a gente pode puxar um t ao quadrado em evidência, certo? Isso aqui vai ser o limite, quando t vai a zero, de t sobre t raiz de 1 mais t quadrado. Né? Isso aqui, então, a gente pode cortar esse t. Isso aqui fica sendo igual ao limite, com o t indo a zero, de 1 sobre raiz de 1 mais t quadrado. Quanto mais o t cresce, mais o denominador cresce. Né? Então, perdão, quando o t vai a zero, isso aqui fica 1 sobre raiz de 1. Né? Então, isso é igual a 1. Quer dizer, eu mostrei dois caminhos. No primeiro caminho, ele dá zero. No segundo caminho, ele dá 1. Então, esse limite não existe. Certo? Então, a exclamação não existe. Deu para entender ele? Ficou alguma dúvida? Certinho. Belezinha. Tá. Eu não sei exatamente como que os professores fizeram, tá? Eu aprendi isso por uma playlist do YouTube, o professor fazia assim. Mas a ideia eu poderia chamar isso aqui de x também, tá? xy sendo igual a x mais 2. Né? E aí fazer o x indo a zero. A ideia é o seguinte, eu tenho um limite de duas variáveis e eu quero escrever ele como um limite de uma variável só. Porque com uma variável só eu sei calcular com todas as técnicas que eu fiz lá no cálculo 1. Então, quando eu escrevo com uma variável só, t e 2, eu consigo fazer o ti é zero. Né? E aí, substituir aqui por uma função que só tem uma variável. E aí, com todas as técnicas do cálculo 1, a gente resolve. Né? Então, aqui é a mesma coisa. T e t mais 2. Quando for a zero, eu vou ter o cara que ele está falando aqui, né? Que é o 0 e o 2. Então, eu transformo isso aqui no limite de uma variável para você resolver. Ficou mais claro? Para o caso desse exercício, sim. Esse exercício o limite está fazendo xy ir para 0,2. Então, xy tem que chegar no 0,2. Se aqui tivesse 0,0, você ia ter que fazer chegar no 0,0. Se tivesse 0,7, você ia chegar no 0,7. Certo? Nice.
Mais alguma coisa nele, gente? Posso para o próximo? Vou assumir que sim. Qualquer coisa vocês gritam aí. Então o próximo é o 20b. O 20b, ele fala para a gente descrever todos os pontos onde a f é contínua e também esboçar o domínio dela. Tá? Bom, vamos começar pelo domínio, que é mais simples. Então, vou fazer aqui um plano, certo? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Aqui a única restrição do domínio é que o x seja maior que zero, né? Porque ele está dentro dessa raiz, maior ou igual que zero, né? Ele está dentro dessa raiz, e aí, se ele for menor que zero, essa raiz não existe nos reais, né? E a gente está falando dos reais. Então, o x ele só tem que ser maior que zero, essa é a única restrição do domínio. Né? Então, a gente tem esse domínio aqui, que são todos os x maiores do que zero. É a parte de cima do gráfico. Né? Para ver onde ela é contínua, a gente tem que dar uma olhada, na verdade, só no seguinte. A função raiz de x ela é contínua para o domínio dela, né? Então, a partir do zero ela é contínua. Faz aquele negócio assim. E a função exponencial ela também é contínua. Né? E aí, acabou, porque a gente sabe que o produto de duas funções contínuas é contínuo. Né? Então, ela é contínua em seu domínio. Em todo seu domínio. Que é os x maiores do que ou iguais a zero. É isso, assim, ela é mais conceitual, eu acho. Calma. Por quê? Se diz o y maior ou igual do que zero, na 20 vocês estão falando ainda? Ah, tá. Tá, eu desenhei errado. Eu desenhei errado, é verdade. Aqui seria aqui, né? É o sono, gente, durmam. Durmam, que é importante. É, porque eu quero os x maiores do que zero, né? Aí, é verdade. Ou eu poderia só trocar o índice aqui, né? Chamar aqui de x e aqui de y e ia estar certo. Mas isso mesmo. Tá. Mais alguma coisa que eu errei? Ou alguma dúvida do que eu fiz? Não. Vou assumir que não. Ela é bem. Eu deixei mais passão achando que ia ser mais coisa também. E aí a F, né? Aqui eu não lembro qual que é o domínio da tangente. Eu vou ver rapidinho aqui. Vixe Maria. F de x igual a tangente de x, né?
x sobre π mais meio. Ah, tá. Vamos dar um pulo aqui no GeoGebra para pensar nela como uma variável só. Eu acho que dá uma intuição mais legal. Antes de resolver. Porque, às vezes, as funções trigonométricas, elas são meio, sei lá, né? Então, aqui a gente tem uma tangente de x, né? E aí, o que acontece, né? Existe um ponto que não está no domínio dela. Quer dizer, existem infinitos pontos que não estão no domínio dela, mas que, para esse primeiro cara, seria que o π sobre 2, né? Π sobre 2. X igual a π sobre 2, né? Então, quer dizer, aqui no π sobre 2, ela explode, ela nunca encosta no π sobre 2. No menos π sobre 2 também, né? Π sobre 2. E, na verdade, para todos os múltiplos de π sobre 2 com... A gente pode fazer aqui x igual a π sobre 2, né? Mais... daí aqui a gente coloca... É isso. 3, 5, né? Então, basicamente, são os ímpares. Para cada múltiplo inteiro ímpar, ele tem uma dessas assíntotas verticais, né? Então, se a gente fosse escrever, seria um 2k mais 1 π sobre 2, que o GeoGebra não grafica, né? Mas daí, conforme a gente muda esse k, ele vai mostrando pra gente, né? Então, voltando para nossa lousinha, a gente sabe que o domínio da tangente, então, o domínio da tangente de x, y, z, ele vai ser igual a x que pertence aos reais, né? Menos aqueles pontos todos que a gente viu, que são o 2k mais 1. Então, assim eu descrevo os números ímpares, né? 2k mais 1, que multiplicam π sobre 2, onde o k pertence aos inteiros, na verdade, né? Porque, por outro lado, também coisa. Essa é uma forma de descrever, né? E aí, se você quiser fazer a distributiva aqui, né? Ficar com 2π mais 2kπ mais, sei lá, π sobre 2, também dá certo. Aí tudo faz, né? É só o jeito de representar. Então, o domínio é essa parada aqui. Dá pra gente pôr mais uma chave aqui, né? Aqui. X pertence aos reais. É assim que representa menos, né? Com essa barra. Não lembro. Vou pôr um menoszinho mesmo e aí vocês entendem melhor que é menos, né? Seleto, vou pôr um menos assim. X pertence aos reais menos esses caras aqui, né? Então esse é o domínio. A gente pode graficá-lo. Fica
dimensões. Quer dizer, para graficar isso aqui eu preciso de 3 dimensões. Né? Aqui eu escrevi como se fosse uma variável só, tá? Então a gente tem que fazer só uma correção, percebi agora? Aqui a gente vai ter x, y, z, que pertencem aos reais, né? Menos esses caras aqui. E aí a gente tem que colocar isso também em função de x, y, z. Então aqui... quer dizer, o x, y, z, x vezes y vezes z, eles têm que ser diferentes, né, de 2k mais 1 pi sobre 2, onde o k pertence aos inteiros. Acho que assim fica mais simples da gente ler o que está escrito, né? Então, aqui, pertence aos reais, onde isso aqui tem que ser verdade. Pronto, vai ficar bonitinho. Então, o x, y, z pertence aos reais, e x vezes y vezes z tem que ser diferente desse negócio aí. Se você quiser multiplicar e tal, jogar para um lado, jogar para o outro, pode fazer, mas assim você já representa. Né? Para fazer o esboço desse domínio, a gente vai ter que fazer essa manipulação. A gente tem x vezes y vezes z. Esse 2 eu posso passar para cá. Né? Esse π também. Então isso aqui tem que ser diferente de 2k mais 1. Certo. Então, aqui a minha ideia é que eu quero escrever um em função do outro, para ver se eu consigo achar um jeito de desenhar esse domínio. Tá? Mas eu não estou conseguindo pensar nisso, não. Então, esse já é bem mais complicadinho, né, de desenhar o domínio. Vou recorrer aos mecanismos computacionais aí. Certo? Alguém tem algum pensamento sobre ele enquanto eu tento descobrir alguma ideia? E como ele é uma função, um cara de 3 variáveis, eu não consigo nem graficar ele, né? A função. Essas ideias, né? Aqui eu posso, sei lá, vamos ver o que dá para fazer. 2x, y, z sobre i menos 1, né, igual a 2, diferente de 2k. E daqui, então, eu quero um k que seja diferente de
XYZ sobre π menos meio, né? Vou jogar isso aqui para baixo, tá bem? Menos meio. Tá? Então, essa é a forma desenvolvida desse cara aqui, né? Só joguei para lá e para cá, para lá e para cá. Então, XYZ sobre π menos meio não pode pertencer aos inteiros. Né? Essa que é a nossa conclusão. Eu posso até colocar isso aqui, se eu quiser. Outra forma de representar esse domínio algebricamente seria escrever que isso aqui é igual a XYZ, que pertence aos reais, onde XYZ sobre π menos meio não pode pertencer aos inteiros. Né? É uma forma alternativa de a gente escrever esse domínio. X vezes Y vezes Z sobre π menos meio. Eu vou tentar colocar isso no GeoGebra 3D e ver se ele faz alguma coisa. Eu imagino que não vai ser nada muito intuitivo, não. Sobre π menos meio. Ele não sabe fazer. Se o GeoGebra não sabe fazer, muito menos eu. Então, o esboço do domínio eu não vou conseguir fazer. Né? E a gente sabe que ela é descontínua em todos os pontos do domínio. Né? Então, F é descontínuo em todos os pontos da forma XYZ sobre π menos meio que são diferentes de um K inteiro, né? Um K, ou melhor, aqui que são iguais, né? São iguais a um K, onde K é um inteiro. Então, quer dizer, em todos aqueles pontos em que ela não está definida, ela é descontínua, porque tem aquelas explosões. Né? Ela explode para cima e depois ela vem de lá de baixo. Explode para cima e vem de lá de baixo. Então, eu só vou ficar devendo nessa F o desenho, porque realmente desenhar essa parada aqui eu não faço ideia do que seja. Alguém tem alguma observação, dúvida, xingamento, perguntas, mais exercícios? Let's go. Deu para entender, né? Beleza. Aqui eu acho que para mim a dificuldade foi entender o domínio da tangente primeiro, né? Então eu tive até que dar uma analisada no gráfico. Daí quando eu peguei o domínio da tangente foi fazer algebrismo, assim, né? O Wolfram ele dá o domínio desse jeito aqui, né? Dessa segunda forma. Ele coloca um mais aqui ao invés de menos, porque ele usa 2k menos 1 como números ímpares. E ele não desenha esse domínio. Então, a gente fica assim. Mais algum exercício, gente?
Não. A gente só passou uma meia horinha aqui. Vamos fazer mais coisa. O sabadão só tá começando. Não tinha mais nada que eu pedi. Bom, já que ninguém fala nada, eu vou pegar alguma coisa aleatória para fazer. Certo. Pedro, eu não sei se foi feito ontem, mas se puder fazer alguma coisa do 19. 19, legal. Eu fiz alguns ontem, inclusive eu fiz um errado. E acho que é uma boa oportunidade até para eu refazê-lo. Na verdade, não foi do 19 que eu fiz errado, foi o do 18. Ou, sei lá. Mas eu posso fazer um do 19. Então, deixa eu pegar só aqui no caderno que eu já fiz. Para ir com aquela certeza. Né? Só fiz um do 19. Só deixa eu comentar então esse que eu falei que eu fiz errado, tá? Que aí eu já deixo gravado para colocar lá no drive depois. E aí eu já pego um do 19. Porque eu acho que tá errado, eu tava pensando nisso na hora que eu acordei hoje. Que era verificar se uma função era limitada. Eu nem lembro qual que era o exercício. Várias variáveis. Uai, cadê? Agora eu não vou achar onde está o exercício que eu falo. Então eu vou pegar o do 19 mesmo e bora. Eu vou fazer o A, tá? Que aí. Então o A, ele quer. O 19 ele fala para a gente verificar, por meio do teorema do confronto, se é possível calcular esse limite. E aí, para os casos que não for possível, verificar se o limite existe. Ontem o que eu fiz foi não usar o teorema do confronto, tá? Porque aqui é muito mais fácil usar o fato de que a gente tem uma limitada multiplicando uma que vai a zero. Tá? Porque isso aqui é igual ao limite com xy indo a zero, zero, né? De x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Isso aqui é limitado, né? Vezes y. Y tendo para zero. Então esse limite dá zero. Né? Provar que isso aqui é limitado, eu acho que é um exercício que aparece nas aulas, mas x quadrado é um número positivo, né? E com certeza menor do que x quadrado mais y quadrado, tudo menor ou igual, né? Porque eu estou adicionando uma quantia positiva. Daí eu divido os dois lados por x quadrado mais y quadrado, então aqui eu tenho zero menor ou igual que
x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Né? Então, esse cara é limitado, esse cara aqui vai a zero, então isso dá zero. Então, assim fica bem mais simples de resolver esse cara. Eu não sei se eles quiseram falar para usar isso quando eles escrevem o teorema do confronto, se eles queriam pensar em outra coisa, né? Vai assim que você passa de ano, sabe? E aí, só para falar do comentário do que eu fiz errado na outra, eu queria provar que x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado era limitada. E aí o que eu fiz aqui foi tirar a raiz, né, desses caras e falar, olha, a raiz de zero é menor ou igual que x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Né? Só que isso está errado por quê? Quando eu tiro a raiz do x quadrado, esse cara ele tem que estar em módulo. Né? E aí a demonstração ela fica um pouco diferente. Né? Aqui eu tenho que tirar esse zero daqui. E aí isso aqui faz sentido para falar que ela está limitada só. Porque isso significa a mesma coisa que se o x for maior que zero, x sobre x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. E se o x for menor que zero, aí x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado maior ou igual que 1, né? que menos 1. E aí agora sim a gente pode mostrar que ela está limitada, né? Porque daí o x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado está entre menos 1 e 1. Né? Então, ontem eu tinha falado que ele ficava entre 0 e 1. Na verdade, entre menos 1 e 1. Só essa observação, que não tem nada a ver com o exercício A, mas só para não passar em branco. Eu acho que eu falei isso ontem, talvez eu nem tenha falado, porque eu estava meio sonolento quando eu pensei. Mas a 19 dá para fazer desse jeito. Deu para entender o que eu fiz? Deu sim. Tá. Agora eu entendi. Depois você posta lá os outros exercícios de ontem? Vou postar, sim. Eu vou regravar eles, na verdade, que ficou meio estranho tudo que eu fiz ontem. Geralmente fica. Então tá bom, obrigada. Mas baseado nisso, dá pra gente fazer mais um do 19? Tá, que eu acho que eu fiz ontem também. Que é o B. Tá? Então, de novo, a gente tem aqui um limite com x, y indo a 0, 0. Né? Aqui a gente pode escolher o x ou o y, tá? X raiz de x quadrado mais y quadrado, que eu acabei de mostrar que isso aqui é limitado, vezes y, que é 0. Então isso aqui dá 0. Que é 0 não, né? Que vai a 0. Então esse limite dá 0. Certo? E assim, acho que a maioria dos 19 dá para fazer usando essa ideia. De uma limitada vezes uma que não é limitada. Mais vezes uma que não, que vai a 0. Mais alguma, gente? A gente já entrou em continuidade nas aulas? Eu acho que...
Exercício 4. Tá? Então, o 4 é essa. Eu só estou vendo aqui rapidinho o que é uma curva regular, porque eu não lembro desse conceito. Se alguém quiser me dar aquela... então foi isso. Vai na regular. Uma curva regular se todos os seus pontos são regulares. Beleza. Um ponto lambda de t, de uma curva, um ponto regular, se a derivada é diferente de zero. Tá? Então, em uma curva regular, então, é uma curva que tem a derivada diferente de zero em todos os pontos. Então, por o A, tá. Então, verifique se a curva parametrizada é regular no ponto T0. Se for, determinar a equação da reta tangente a tal curva no tal ponto T0. E aí verificar também se a curva tem reta normal no ponto R de T0 e determinar a sua equação. Faça um esboço. Então, vamos ver quem que é o R de T0, que é igual ao R de 0, né? T0 é 0. Isso aqui vai ser o cosseno de 0, vírgula o seno de 0. Eixo do seno, eixo do cosseno, então isso aqui é o ponto 1, 0. E a derivada disso, né? Então, R' de T0 é igual a R' de 0, que é igual a... Então, a derivada do cosseno é menos seno. Já vou pôr o 0 aqui, tá? E aí tem a regra da cadeia, né? Então aparece um 2 aqui. E a derivada do seno é cosseno. Pelo mesmo argumento tem a regra da cadeia, aparece um 2. Então isso aqui dá o ponto seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1 vezes 2, 2. Isso aqui é diferente do vetor nulo, né? Então ela é regular no ponto, né? Pela definição que eu li aqui. Uma curva, um ponto é regular se sua derivada é diferente de 0. Nesse caso, 0 é um vetor nulo. Então, essa curva ela é regular nesse ponto. Agora a gente vai, então, determinar a equação da reta tangente. Então, para fazer isso, só vamos ter uma intuiçãozinha aqui do gráfico, depois a gente faz com calma. Mas isso aqui é uma circunferência, né? Daí eu peguei aqui o ponto 1, 0, e aí eu quero a equação dessa reta, né? Cujo vetor é o 0, 2. Então, como é que a gente faz isso? A reta S
ela é um x. Esse x ele é para representar a reta, não é a variável x, né? E aí a gente sabe de GA que a equação de uma reta, quando a gente tem, quando a gente está trabalhando no espaço, ela é dada por vetores, né? A equação vetorial, em que aqui eu tenho um ponto, né? Mais um lambda vetor diretor, que é o cara que dá a orientação da reta. Aqui, o meu ponto que eu quero que ela passe é o 1, 0. Né? E o vetor diretor dela é o 0, 2. Então, essa é a equação vetorial da reta. Na verdade, tem duas variáveis só. E dá para a gente escrever isso até como uma equação geral, né? Então, para transformar, a gente tem aqui que o x ele é igual a 1 mais 0 lambda e o y ele é igual a 0 mais 2 lambda. Né? Então, posso somar aqui. Tenho que x mais y é igual a 1. Aliás, não posso somar aqui não. Aqui eu tenho... Na verdade, eu não consigo tirar muita coisa daqui, né? Eu tiro que o x é igual a 1 só. X é igual a 1 para todo y, que pertencer aos reais. Né? Porque o y pode assumir qualquer valor, porque o lambda assume qualquer valor. E o x ele é sempre 1. Então essa é a equação da reta. Né? De fato faz sentido pela nossa intuição geométrica aqui. Uma reta vertical. E aí, verifique se... Então, se for, determine a equação da reta. Verifique também se a curva tem reta normal no ponto R. E determine sua equação. Faça o esboço. A reta normal... O que seria essa reta normal? Também se a curva tem reta normal no ponto R de T0. Provavelmente essa reta normal é uma reta que fura esse plano, né? Eu acho que é isso. Não sei se vocês... Porque essa reta, ela é uma reta que faz 90 graus com... Quer dizer, não sei, deixa eu ver se existe algum conceito disso também. Reta normal, a curva. Reta normal, gráfico da função. Ah, tá. A reta normal é a reta perpendicular à reta tangente. Né? Então, quer dizer, eu achei essa reta aqui, e aí eu quero uma reta normal a ela. Né? Então, eu quero a reta que eu vou fazer aqui de azul, que é perpendicular a essa reta nesse ponto. Então, seria essa aqui. Né? Certo. Então, aqui a reta normal é... Como é que a gente pode pensar em escrever isso de um jeito legal? Vai ser a reta R, né? Que ela tem um x igual. Ela tem que passar por esse ponto, 1, 0. Né? E ela tem que ser normal a essa outra reta. Então, o produto escalar dos vetores diretores tem que dar 0. Então, aqui eu posso pôr um 2 aqui e um 0 aqui. Né? Com isso, eu tenho a reta normal. Se eu quiser fazer a geral, isso aqui dá o contrário agora, né? Então,
x é igual a 0, x é igual a 1, mais 2 lambda, e o y ele é igual a 0 mais 0 lambda. Né? Então, então, y é igual a 0 para todo x, né? Y é igual a 0 para todo x que pertence aos reais. Então, essa é a reta normal. Então, determinamos a equação da reta normal, fizemos o esboço aqui já no cantinho. Esse é o A. Né? Deu para pegar ele. Eu não lembrava desses conceitos de reta normal, reta tangente, não. Também eu vi bem por cima o PDF da aula, então. Certo? Vou fazer só mais um para a gente... Minha vizinha tá gritando. Vou fazer só mais um. E aí... Não sei. Se a gente tiver coragem, a gente vê o C também. Então, o B... Ele fala que a R de T é 1 menos seno de T, 1 menos cosseno de T. Né? Vou copiar essas coisas todas para não ter que ficar toda hora voltando. 1 menos seno de T, 1 menos cosseno de T, e aí o T0 é igual a π. Escrever π é bom. Uhum. Tá. Então vamos ver quem é o ponto, quem é a reta tangente, quem é a reta normal. Então, R de T0, que é igual ao R de π, vai ser 1 menos seno de π, 1 menos cosseno de π, isso dá. Então, o seno de π dá 0, né? Então, aqui dá 0, aqui dá 1, né? 1 menos 0 dá 1. E o cosseno de π dá menos 1. Então, isso aqui dá 2, certo? E aí, agora a gente tem a R' de T0, que vai ser R' de π. Então, 1 morre. Derivada do seno é cosseno. Então, menos cosseno de π. E, de novo, 1 morre. A derivada do cosseno é menos seno. Tem o menos aqui, então seno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos com menos dá mais. Seno de π é 0. Né? Então, a gente tem o vetor diretor e a gente tem o ponto pelo qual ela passa. Né? Então, eu vou ter a minha reta S como sendo x igual a... O ponto que ela passa é o ponto 1, 2. E ela vai na direção 1, 0. Né? Se eu quiser fazer a equação geral, eu tenho que o x ele é igual a 1 mais lambda, o y é igual a 2 mais 0 lambda. Então, daqui eu tenho que o y é igual a 2 para todo x que pertence aos reais. Podemos fazer a reta normal. Vou chamar ela de n ao invés de r, né? Ela é normal. Em que o x dela vai passar pelo ponto 1, 2. Né? E a direção dela tem que ser perpendicular a isso aqui. Então, o produto escalar tem que dar 0. Um bom produto escalar é 1, 0, né? 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. E aí, se eu fizer a equação geral dela, eu tenho 1 mais 0 lambda. E y igual a 2 mais lambda. Então, aqui eu tenho x igual a 1 para todo y que pertencer aos reais.
né? Falta o esboço, né? Para o esboço, a gente vai ter que entender quem é essa curva aqui. Tá? Não é uma curva que me é familiar. Não lembro de ter feito ela em algum outro momento. A gente tem que o x de t é um menos seno de t. O y de t é um menos cosseno de t. Então aqui, geralmente quando a gente tem seno e cosseno, a gente tenta elevar eles ao quadrado, somar e aí fazer virar 1, né? Nesse caso, eu vou tentar jogar esse 1 para o outro lado, então. X menos 1, x de t menos 1, né? X de t menos 1, y de t menos 1, igual a menos seno de t, menos cosseno de t. Eleva esses caras ao quadrado. Então aqui eu vou ter x de t menos 1 ao quadrado, y de t menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Posso somar então essas equações. E aí isso aqui vai dar 1 desse lado. E desse lado vai dar x de t menos 1 ao quadrado mais y de t menos 1 ao quadrado. Então, uma circunferência deslocada, né? O centro na posição 1, 1. E raio 1. Né? E raio 1. Então, para fazer o esboço, a gente vai ter aqui 1, né? Então aqui uma circunferência de raio 1, centrada no ponto 1, 1, né? A reta tangente é y igual a 2. Então o y ele é igual a do... O y ele é igual a 2 para todo x. Né? E a reta normal é a x igual a 1 para todo y. Reta normal. Ótimo. Faz sentido, né? Quer dizer, a reta tangente está tangendo a circunferência, a reta normal é normal a essa reta tangente e ela está passando no ponto que a gente queria. Então, tudo faz sentido. Vou pintar aqui de vermelho, só para a gente fazer uma legenda. Aqui de azul. E aqui de preto. Então, esse é o esboço da B. E aí vamos ver o que a C quer. Antes da gente ver o que a C quer, tudo bem na B? Querem que volte alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Na C ele fala, quais são os vetores tangentes e os vetores normais das curvas dos itens A e B nos pontos respectivos? Ah, já vimos, né? Então, vetor tangente, certo? E o vetor normal é um vetor que ele é perpendicular a isso. Né? Pode ser o 1, 0, por exemplo, que é o que está na equação aqui, né? O 2, 0, por exemplo. Então esse aqui é o vetor tangente.
Esse aqui é o vetor normal. Aqui é a mesma coisa, né? Vetor tangente. E aqui, vetor normal. Vou colocar ele fazendo 90 graus para indicar que é normal. Tá? Então assim acabou o que a gente fez sem perceber. Certo. Cansativa essa aí, mas bonita. Legal, eu não lembrava desses conceitos de vetor tangente, vetor de reta tangente, reta normal, vetor normal também, regular, né? Curva regular. Não... E aí, gente? Deu pra entender direitinho? Quer que volte alguma coisa? Tudo certo, então. Foi bonitinho, né? Foi bonitinho. Eu não sabia como deslocar circunferência na parametrização, então é só somar o cara aqui. Tá tudo certo. Mais algum, gente? Os professores já deram aula de continuidade? Para... Já, né? A gente já chegou até a fazer o 20. Então já. Beleza. Eu vou fazer o 21C, tá? Porque ele trata daquela ideia de limite por dois caminhos diferentes e tal. E aí também já entra essa parte de continuidade, a gente fala de várias coisas. E eu acho que essa ideia do limite, de mostrar que o limite não existe por dois caminhos diferentes, é meio complicadinho de entender. Então acho que vale a pena fazer. Bom, então a definição de continuidade lá no cálculo 1 era o seguinte: se a gente pegar uma função e a gente pegar o limite da função num ponto, e o limite e a função tiverem o mesmo valor, então ela é contínua. E aí a gente já viu ao longo de exercícios e nas aulas também que se a gente tem um limite de uma função de várias variáveis, a gente pode jogar esse limite para dentro. E aí, por conta disso, a gente tem várias consequências. Tipo, para fazer derivada de uma função vetorial, a gente pode jogar a derivada lá para dentro. Né? E isso vale para continuidade também. Né? Então, se a gente tem uma função que ela está definida num ponto, e a gente tem o limite dela, e os dois caras forem iguais, então ela é contínua. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar esse cara aqui, estudar o limite dele no ponto 0, 0 e ver se ele dá zero. Se ele der zero,
significa que ela é contínua. Se ele não der zero, ela não é contínua no ponto. Se ele não existir, ela também não é contínua no ponto. Então eu vou pegar o limite de x, y indo para 0, 0, tá? E isso é a razão x ao cubo y, x à quarta mais y à quarta. Tá? Quando eu olhei para esse exercício, eu pensei em algumas coisas, tá? Então eu pensei o seguinte, olha, se em cima os dois caras estão indo para 0, 0, meio que eu tenho um x à quarta em cima. E se o y está indo para o mesmo valor do x, então meio que eu tenho 2x à quarta em cima. Então talvez isso dê meio. Né? Eu tenho um x à quarta em cima e 2x à quarta embaixo. É uma ideia. Ao mesmo tempo, o que acontece se eu deixar o x fixo como zero? Né? Se eu deixo o x fixo como zero em cima da zero, e o y vai tender a zero. Então ele não vai ser exatamente zero, eu vou ter zero dividido por y à quarta. Então talvez esse limite não exista. Né? E aí eu fui testar então os caminhos. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou testar o caminho em que eu tenho o xy sendo igual. Aí eu vou deixar meu x igual a zero. E o meu y vai ser um parâmetro t. Posso chamar ele de y. Tá? Eu acho que fica mais confortável se eu chamar ele de y. Então, o meu y ele vai ser um y. E eu vou fazer o limite quando o y vai para zero. Tá? O x, eu chamei ele de zero. Então, ele vai ser 0 ao cubo vezes y. 0 à quarta mais y à quarta. Então, isso aqui é o limite. Quando o y vai a zero, 0 ao cubo vezes y dá zero, 0 à quarta dá zero, y à quarta. Então, essa aqui é uma função que ela é contínua e tal, e tudo mais. 0 dividido por y à quarta é zero. Né? E aí agora eu vou por outro caminho. Vou fazer xy virem na diagonal. Então, fazer x igual a y. Vou usar x aqui. E eu vou fazer o limite. Quando x vai para zero, de x ao cubo vezes o y agora é x. Né? Então, x à quarta mais o y agora é x. Então, isso aqui é o limite. Quando x tende a zero, de x à quarta sobre 2x à quarta. Isso aqui, então, é meio. Né? Corto x à quarta. Então, quer dizer, eu tenho esse cara e eu tenho esse segundo cara. Então, como estrela é diferente de duas estrelas, esse limite não existe. Logo, f de x, y não é contínuo em 0, 0. Ponto. Certo? Deu para pegar a ideia? Ficou alguma dúvida no procedimento? Acho que deu para entender. Só uma coisa, se a gente faz isso 2 vezes, deu o mesmo resultado, é melhor continuar tentando mais um pouco? Infelizmente, às vezes você faz, sei lá, você faz pela direita com x igual a zero, você faz pela esquerda com x igual a zero, com y, né, igual a zero, aí você faz por cima
dá a mesma coisa, se faz por baixo, dá a mesma coisa. Aí quando você faz pela diagonal, com x igual a x, ou com x igual a menos x, ele dá diferente. Então, a verdade é que assim, você consegue provar que ele não existe por esse método, mas você não consegue provar que ele existe, porque os caminhos são infinitos. E em alguns casos só existe um caminho que ele dá diferente. Então, quer dizer, você só consegue mostrar um caminho e outros são muito difíceis. Então, para provar que um limite existe, a gente usa aquelas outras técnicas, né? Sei lá, eu tenho... É que nesse caso nem dá, mas quando aparece, não sei, x ao quadrado menos y ao quadrado e x menos y lá embaixo. Será que esse limite existe? Aqui eu posso abrir o produto da quadrado da diferença, cortar em cima e embaixo e substituir o ponto. Nesse caso dá para fazer. Agora, quando você não consegue pensar em nenhum mecanismo algébrico, geralmente é porque o exercício já quer que você mostre que ele não existe. Daí você só tem que achar o caminho. Entendi. Obrigada. Beleza. É meio triste esse método, né? Tipo, ele só serve para provar que não serve. Mais alguma coisa, gente? Eu achei essa questão bem bonita, assim. Por isso que eu fiz questão de fazer. Deixa eu ver se tem algum desse tipo. Então, ó, o 16A. Cortou aqui o pedacinho do Y. 16A é exatamente o que eu tinha. Não, não é, na verdade. Não tem nada a ver. O 16A é só substituir, então não é um exemplo legal. Ele dá 1 sobre menos 1 e aí só substitui. Limite. Agora eu não tô achando. Mas vamos inventar um exemplo aqui só pra gente pensar, então. Um exemplo extra aqui. Quero o limite quando xy vai a 0, 0 de x menos y e aqui embaixo raiz de x menos y. Raiz de x menos raiz de y. Então, se eu substituir o 0, 0 aqui, ele dá 0 em cima e embaixo e não me ajuda. Mas aí aqui a gente tem os mecanismos algébricos. Então, isso aqui é uma diferença de quadrados. Eu posso abrir como raiz de x menos raiz de y. Raiz de x mais raiz de y. Vou copiar a barra. E aí embaixo eu só copio, né? Raiz de x menos raiz de y. Como ele tende a zero, mas ele não é exatamente zero, eu posso cortar. E aí isso aqui fica sendo... Se escreva o limite ali na frente. Limite. Quando xy vai a 0, 0. E aí isso aqui fica sendo raiz de x mais raiz de y, que a gente sabe fazer. Limite, né? 0, 0. E isso aqui dá 0. Então, nesse caso, dá para a gente calcular e dá para a gente até mostrar qual que é o valor. Agora, se eu tivesse um mais aqui, já não dava. Porque aí a álgebra não ia ajudar a gente.
a gente poderia tentar achar caminhos em que ele não, que ele tem essa diferença no limite. Se a gente não achar nenhum, a única coisa que a gente conclui é não podemos concluir nada. É isso. Não sei, gente. Temos alguns minutos ainda aí. O que vocês me dizem? Se você pudesse resolver um outro do 21, acho que seria interessante. Eu não cheguei a fazer nenhum outro, mas... Deixa eu ver. Aqui a minha intuição me diz muita coisa. Né? Porque se eu pensar em separar em uma limitada e uma que iria a zero, eu ia tentar fazer isso, né? X quadrado mais y quadrado vezes y. Só que eu não consigo provar que isso aqui é limitado. E na verdade nem é limitado. Né? Então temos que pensar se esse limite é ou não zero, né? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho algumas, mas vamos ver se alguém tem alguma ideia. Quer dizer, eu quero ver o limite quando xy vai a 0, 0, né? De xy, x quadrado mais y quadrado. Bem, nada. Não. Acho que daria pra fazer que nem o último, substituir um. Acho que não adianta muito. Eu acho que esse aqui vai dar zero, na verdade. Porque isso aqui lembra muito o x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Né? Se o x for para y. Agora, se um deles for para zero, talvez dê para fazer igual esse, né? Se um deles for zero antes, daí eu vou ter zero sobre a coisa. É zero, é zero. Acaba sendo a mesma coisa, né? Se eu fizer o limite, então, fazer xy igual a xx, eu vou ter o limite quando xy vai a 0, 0. Então aqui eu vou ter um x quadrado mais y quadrado. A gente sabe que isso aqui é limitado, né? Mas a gente não sabe o valor. Então aí a gente tem esse problema. Ah, não, tá. Aqui fica x também, né? Que o y é x. Então isso aqui dá o limite. Quando x vai a 0. Aqui era para falar a mesma coisa. Cadê a borracha? Quando x vai a 0, eu tentei mudar o layout do negócio para ficar com mais tela e me perco todo. De x quadrado sobre 2x quadrado. Isso aqui dá meio, né? Agora, se a gente fizer... Vou escrever de azul o outro.
xy igual a 0y, por exemplo. Daí isso aqui vai dar o limite. Quando o y vai a 0. Então, se o x é 0 em cima da 0, aqui dá 0 ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso aqui é 0, né? Então, o primeiro dá meio, o segundo dá 0. Então, por 1 e 2. Não vou escrever a justificativa de novo, não. Limite não existe. Logo, não contínuo. Mesma coisa, né? Eu pensei que fosse ser diferente, porque quando eu olhei isso aqui eu falei, vai dar 0 sim. Na minha cabeça. E não deu. Acho que ficou mais claro agora. Obrigada. Show. Então, se a gente não escolhesse esse xx aqui, se a gente fizesse para o xy igual, eu fiz para o 0y, agora eu vou fazer para o x0, né? Eu ia ter o limite, quando o x vai a 0, em cima ele ia dar 0, né? Embaixo eu ia ter x² mais 0 ao quadrado, aqui deu 0. Então, quer dizer, esse deu igual a esse, mas eu não posso falar nada, né? Tem umas coisas legais que dá para fazer também. Se você colocar um 2 aqui no y, daí você vai ter um 4 aqui. Não, para isso não vai dar muita coisa. Vou colocar um 2 aqui no x. Aí você vai ter um 4 aqui. Aí aqui fica 5 no lugar do 2, né? Então dá para mostrar que para cada valor que você colocar aqui, ele vai mudando esse cara. E geometricamente, é a inclinação dessa reta, né? Quando x é igual a y, você tem a reta, a identidade. E aí, conforme você vai mudando essa inclinação, você vai mudando esse cara aqui, que é a tangente, né? A inclinação dessa reta. O coeficiente do x lá também. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nada, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa? Acho que não, pra mim tá ok. Então, belezinha. Acho que por hoje é só. Semana que vem nos encontramos no mesmo horário, no mesmo canal. Qualquer coisa me procurem durante a semana, vocês têm os contatos. E é isso aí, gente. Bom sábado, bom descanso. E durmam, porque dormir é bom. Obrigada, então. Até. Até mais.